Está começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast do Sonho à Aprovação, num projeto do curso Logos para te mostrar na prática como acontece a aprovação em medicina numa federal. Eu sou o Daniel, aluno de medicina da UF e ex-aluno do curso Logos. Estou aqui com o Selmo. Fala, galera, meus amores. Na verdade, o dia de hoje é um dia especial, né? Sim. Porque, cara, é mais uma inovação ou mais um ritual de aprovação, né? Para os nossos alunos, um sonho que a gente está colocando em prática, graças, primeiramente, a Deus e a Daniel. Estamos começando hoje o nosso primeiro podcast, onde vamos entrevistar alunos aprovados como Duda Cascado, mais conhecida como Cascado. Ela é a nossa primeira entrevistada, já vamos apresentá-la. E nesses podcasts, toda semana vai ter um podcast novo, não é isso, Daniel? Exatamente. Cada semana um aprovado, onde eles vão contar a história deles, onde eles vão compartilhar com vocês tudo aquilo que eles fizeram em natureza, matemática, linguagem. Cara, eu tenho certeza que todos vocês vão ficar ansiosos a cada semana por mais um podcast do Logos, tá certo? E hoje estamos inaugurando com Duda Cascado, aquelas palavras. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Cascardo, como o seu amigo já me apresentou. Eu tenho 19 anos, eu sou aluna de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida como Unirio. E eu tô muito animada para conseguir, por ter a oportunidade de participar desse primeiro episódio. Eu realmente muito feliz de estar participando de mais um rito do Aprovado Logos, que a gente passou o ano todo sonhando com as fotos que a gente tira, de se pintar, de curtir com o pessoal, do café da manhã dos aprovados, do vídeo também, que também é o nome do Sonho e Aprovação, e agora a gente tem um podcast. Eu estou super animada para compartilhar um pouquinho do que eu fiz com todo mundo. E é legal, porque você vai estar aí do outro lado, malhando na sua academia, ou no seu ônibus, ou até mesmo estudando com fonezinho, ouvindo o nosso podcast. E aí, para a gente poder começar o bate-bola, né, Daniel? Qual a primeira pergunta para Duda Cascado? Então, antes da pergunta, é muito bom ter essa troca com quem está sendo aprovado. É muito bom ver a Unirio aqui representada e o Logos também representado. Com certeza vai ser um material muito rico para todos vocês que estão assistindo. E também até gerará uma expectativa para que no ano que vem vocês estejam aqui sendo gravados. E é isso. Mas aí, para começar... já caiu a ficha? Ainda não. Eu passei pro segundo semestre, então por enquanto ainda não tô vivendo todo aquele frenesi da atlética, aquele frenesi dos esportes e da vida universitária. Mas eu imagino que os meus veteranos pelo menos me disseram isso, que a cada dia que passa, a cada momento que você vai no IB, que você vai no Gafreguini e que você vai para a escola de medicina e cirurgia, a gente sente a ficha caindo um pouquinho mais. Então eu tô ansiosa por esses momentos, eu tô tendo muitas trocas já com as pessoas da minha turma, com os meus veteranos também, com alguns professores também, eu já perturbei eles no e-mail. Então, eu sinto que essa caída de ficha ela vai ser gradual e ela vai ser realmente muito gratificante. Cada dia que cair mais a minha ficha, eu vou ficar um pouquinho mais grata por todo o processo. Pô, e muito bom isso. Muito bom. É muito absurdo quando a satisfatório. gente entra na federal, realmente a gente sente que tudo que a gente se esforçou Tudo valeu a pena. Eu nem lembro mais da dor do processo. Exato. Eu juro, eu sei que agora esqueci. vocês estão assistindo, provavelmente estão... É ruim estar no vestibular, mas é muito gratificante quando você entra e realmente Sim. passa tudo. Eu pensei... Falando nisso, hoje o Daniel está me ajudando a apresentar, né? Passou para medicina na UF, mas em breve eu vou te entrevistar, tá, Daniel? Vai ter esse episódio. Esse negócio da ficha ainda não caiu, você ainda não começou ainda, ou já começaram as A aulas? minha também não, mas eu já tenho contato com a Atlética, com o Legal, pessoal, legal então já estou vivendo Entendi, a faculdade um pouco. Mas, Selmi, eu pensei da primeira pergunta, como a medicina surgiu na sua vida? Bom, eu tenho uma médica na família, ela é a minha mãe. E desde muito novinha, para conquistar tudo que a minha mãe conquistou, ela sempre abdicou muito do tempo dela em casa. Ela se dedicou muito aos pacientes, principalmente na pandemia, quando eu tive que morar com o meu pai. Então foi um período muito árduo e realmente de muito amadurecimento e aprendizado. Porque toda vez que eu perguntava à minha mãe, mãe, se você pudesse voltar para os seus 18, para os seus 19 anos, que é a minha idade agora, você teria escolhido outra profissão senão a medicina, sabendo de todas as dores do processo, sabendo de tudo que você teria que abdicar para
ser quem você é, para ser a médica que você se tornou, ela falou, Duda, nem por um segundo, não consigo me imaginar sendo outra coisa senão doutora Ana Kátia, médica, mãe da Maria Eduarda, sabe? Então, essa resiliência, esse foco, essa perseverança na profissão me colocou em uma posição de almejar ser algo semelhante que minha mãe é, ser a médica que minha mãe é, dedicada, carinhosa, atenciosa. Então, essa relação íntima que eu tenho com a medicina vem de casa. Então, o Logos entrou muito nesse sentido, porque o Logos é um pouco casa também. E minha mãe sempre me incentivou, ela sempre me incentivou a estudar, ela nunca me incentivou a seguir medicina, ela nunca me obrigou a nada, ela nunca me impôs nada. Então, quando eu falei que queria medicina, ela ficou, obviamente, super feliz, já sonhando com a cerimônia de jaleco, inclusive ela colocou o jaleco em mim. E aí ela falou, Duda, quando eu não passei no terceiro ano de ensino médio, ela falou, Duda, você tem que ir para um lugar que você se sinta bem. Eu te conheço, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa leve, você não vai conseguir render se você não estiver se sentindo bem. Daí, a gente conhecia o Logos do Instagram, né? Na verdade, eu conheci o Logos por causa dos cafés das manhãs coletivos, que inclusive eram o ponto alto do meu ano. Então, eu conhecia eles a partir desse momento de descontração, e depois só que eu fui ver quanto eles aprovavam. Aí eu falei, cara, quando eu não passei, eu tinha algumas opções, mas eu sempre quis ir pro Logos desde o início, então acho que é aí que entra essa segunda casa que o Logos se tornou. Então, Essa seria a próxima pergunta. Que bom que Dudinha já respondeu. Ela estudou no Logos, na nossa sede do MedPrime, Isso né? mesmo. Na Tavares de Macedo. E é interessante porque, não sei se você vai lembrar, mas desde a primeira semana, Danielzinho, eu criei um vínculo muito forte com Duda. Eu adorei ela, o sorriso dela, a alegria dela me cativou e me encantou. Porque, assim, eu tenho um problema, eu fico rindo 24 horas. E aí, quando eu a conheci nas mentorias, ela rindo pra caramba, e a primeira coisa, não sei se você vai lembrar, a primeira coisa que eu falei, Dudinha, você vai passar esse ano. você Sempre falou que eu isso. encontrava, eu falava, você vai passar esse ano. Porque ela tinha muito foco, cara. Impressionante. Assim, ela passava o dia inteiro estudando, mas com uma leveza, por mais que ela tivesse 1 milhão de coisas para estudar, se eu olhava pra Duda, parecia que ela tava leve. Parecia que ela tava passeando no bosque. Quando eu tava nos Como é que corredores... você conseguia isso, Duda? Porque, cara, um ano de pré-vestibular, e sobretudo para medicina, cara, é muito pesado, concorda? É muito Exato. tenso, porque você tem 1 milhão de coisas para estudar na semana, 1 milhão de coisas dos simulados para estudar, a maioria fica pesado, tenso, e a impressão que eu tinha, quando eu te olhava, é que você estava leve. É claro que você estava cheio de coisa para fazer. Como é que você conseguia lidar com isso? Bom, no início era um pouco mais turbulento. No início eu ainda estava me acostumando com a semana com toda a rotina de cursinho. Mas acho que uma forma que eu consegui de parecer leve, né, nos momentos, é porque você fala isso quando eu estava nos momentos de descontração. Quando eu estava, por exemplo, almoçando com as minhas amigas, que eu almoço até hoje com elas, inclusive. legal. Eu vou lá no MedPrime almoçar com elas de vez em quando. Quando eu tô pegando água no bebedouro, na fila do micro-ondas e tal, eu focava no que eu estava fazendo. Eu não pensava que, enquanto eu estava na fila do micro-ondas, eu deveria estar assistindo uma videoaula. Enquanto eu estava na fila do banheiro, eu deveria, na verdade, estar pensando na revisão que eu tinha que fazer daqui a 10 minutos, sei lá. Eu usava os momentos que eu tinha para respirar para realmente desopilar. Então, eu conversava muito na fila do banheiro, eu conversava muito na fila do micro-ondas, eu aproveitava o meu almoço para fofocar, para falar do meu namorado, para falar do livro que eu tava lendo. Então, eu acho que focar no que você tá fazendo é muito importante, seja um momento de descontração ou seja um momento de estudo intenso. Exatamente, eu era focada no estudo e para ser leve também. Cara, adorei isso. Sim, Porque, assim, sim. isso, na verdade, assim, é um grande problema, acredito eu, da grande maioria. A galera não consegue se desconectar das dificuldades ou das barreiras que tem que transpor. Cara, tô ali errando toda hora de estequiometria, tô fazendo um bloco, a galera vai almoçar, parece que a galera não consegue esquecer aquilo. E precisa. A galera precisa treinar e precisa mudar o mindset. Se eu tô estudando, tô focado pra cacete. Sim. Se eu vou tomar um café, vou estar com minhas amigas, eu tenho que esquecer completamente. Senão, a gente não consegue voltar à tarde, por exemplo, voltar depois do almoço ou Com o depois do mesmo gás. lanche. Recarregado, né? Tem que Sim. recarregar. Você falava muito disso, você chegava lá na sala e falava, olha, vocês têm que ter 2 minutos no dia, 5 minutos, para entre uma sessão e outra você desligar a lâmpada, para o circuito não queimar, para você não desistir antes de dar 6 horas da tarde. Eu ficava até as 8 da noite, mas ficar até as 6 da tarde já é um Cara, desafio eu nem em lembrava si. que eu falei isso de desligar a lâmpada pra lâmpada não queimar. Obrigado, Duda. Eu lembro TDAH disso. esquece tudo, mas...
Cara, e é muito interessante porque eu lembro também na minha época que quando você fica direto, sem parar, pô, chega uma hora que tu, cara, fica sobrecarregado e parece Verdade. que você começa a ver seu sonho mais distante mesmo estudando mais. É um paradoxo, né? Sim, E aí, esses momentos de descontração são fundamentais, pô, são são. absurdamente. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente acabou passando, é quando você entendeu o nível da dificuldade de medicina? Porque assim, todo mundo sabe que é difícil passar para medicina, todo mundo sabe que é muito concorrido, mas quando a gente se dedica mesmo, a gente vê, cara, realmente, é muito maior, o trabalho é muito maior do que eu imaginava, e como o Logos te ajudou também a facilitar esse caminho para você alcançar esse sonho aí, que é Unirio. Pergunta Então. bonita, Daniel. Bonita. Pergunta. Eu acho que esse problema de encontrar um problema muito maior do que a gente estava esperando vem com qualquer processo em que você se dedica a conhecer mais sobre a trajetória. Então, toda vez que você vai estudar uma matéria, você pega e vê, cara, eu não sei 10% de tudo de estequiometria. Sim. Cara, eu não sei 1% de Roma antiga. Quando você realmente pega para estudar e você descobre que você tem muito para aprender ainda, porque sempre aparece uma coisa nova. Ah, Roma antiga, direito constitucionário. O que era direito E aí você acha que constitucionário? não Eu tive cai, que né? aprender. Aí você chega no Enem, tipo, Enem 2025, várias coisas que nunca tinham caído. E aí você vê a importância de você realmente estudar todo o conteúdo que o Logos passa, que é pensado. Porque, cara, chega lá na hora, a Tem que gente estar precisa preparado. saber. É a sua A chance gente de precisa brilhar, saber sabe? soluções, reações orgânicas, coisas Sim. que, pô, a gente acha que não tem sentido estudar, mas faz parte do processo para medicina. E é um desafio, né, Céu? Quanto Agora eu mais a vou gente até busca pegar saber, a mais sua difícil é. pergunta e a fala de Duda, dessa dificuldade de tantas coisas para estudar, para revisar. Queria perguntar o seguinte: ela já disse um dos diferenciais do Logos, que é esse ambiente, que é altamente profissional, né, cansativo, mas um ambiente relativamente leve, né? Sim. Essa característica do Logos é de criar essa família. Mas queria te perguntar assim, uma outra estratégia do Logos que foi importante nesses estudos para você focar, organizar os simulados. Já até sei o que você quer. Já até sei o que ele ia falar. Não, Tá eu ligado não, aqui. eu não estou te induzindo a nada, Eu Dudinha. sei o que ele O quer que o falar. Logos te acrescentou? Autodiagnóstico. O que seria esse autodiagnóstico? A galera que está do outro lado, assim, o que é e de que forma te ajudou, né? Ok, porque o autodiagnóstico. lembrando, rapidinho, porque lembrando Sim. que você que tá assistindo agora, provavelmente algum dia da semana você vai encontrar o Selmo ou o João Ou pra você não é fazer. do Logos. Ou ou você não é do Logos. O autodiagnóstico é importante. Mas para quem é do Logos vai entender melhor esse momento. E a Duda vai explicar um pouco Explica aí. como ela fazia o Quem é autodiagnóstico. não é do Logos? Que história é essa de autodiagnóstico? O que eu faço? O que é isso? Autodiagnóstico é o nome de uma apostila que a gente tem e toda semana nós temos um simulado no Logos, então toda semana nós temos um autodiagnóstico para preencher. Onde a gente coloca o número da questão, o assunto da questão, o percentual de acerto de acordo com o Logos, que a gente tem essa métrica, quem é do curso tem essa métrica, por que a gente errou e a habilidade da questão que a gente errou. Isso ajuda muito a gente a guiar o estudo da semana. E ao longo dos meses, ao longo do tempo de preparação, vai te ajudar muito, porque você vai perceber um padrão de erro. E perceber um padrão de erro é muito importante para você poder atacar o seu erro e finalmente acertar mais uma, mais duas questões que para a medicina são o mundo. Então, toda semana, sábado, no início do ano era de manhã, na metade do ano foi à tarde, tinha um simulado, SARS, Bernoulli, Poliedro, Logos, e sábado à noite mesmo eu pegava e preenchia o meu autodiagnóstico. Daí, segunda-feira, eu levava para a mentoria o meu autodiagnóstico e o Logos falava... O Selminho, normalmente, ele falava, Duda, você tem que fazer isso, isso, isso. Tem que fazer um bloco daquilo, tem que fazer um bloco disso. E quando ele percebia que o autodiagnóstico estava muito semelhante, ele colocava direto no grupo um bloco de questões, tipo, de 150 questões de cinemática. Era eu fazendo bloco de conteúdo e Vitinho Rosada metendo bloco de habilidade que a gente faz na mentoria juntos lá no Médio Prime. E é legal, assim, galera, quem tá do outro lado, porque, assim, entenda isso, é impossível mesmo você conseguir estudar cada erro do simulado de forma focada e aprofundada, a não ser que você acerte acima de 155. Caso contrário, a gente sempre usa uma palavra muito legal, a gente tem que ser cirúrgico no erro. E Duda, como é que são as coisas? Ela falou uma palavra linda, ela falou, além de você ser cirúrgico, quando você começa a estudar os seus erros, você começa a criar padrão, né? Você começa a entender porque você está errando. Você começa a saber, o assunto está errando e a sua mente começa a criar padrão por que você está errando. Então, a partir daí, você começa a organizar as suas revisões o ano inteiro, né? Sim, Do verbo
Show. Como diria Selma meio surreal do verbo show. Danielzinho, manda ver. Então, eu acho que a gente passou por uma coisa que era para vir na apresentação, mas é muito pertinente, que é quantos anos você fez de curso? Porque isso vai embasar na pergunta seguinte. Você fez um ano? Eu fiz 365 dias de Logos. 365. Interessante, porque a gente vai ter muitos episódios, como a gente já anunciou, e cada episódio é uma história diferente. O dela é de um ano, pode ser que você esteja um ano. Verdade. E você tá se sentindo incluído aqui agora. Mas vão ter muitas histórias. E sobre isso, como foi... O que você fez de diferente nesse ano? Na real, o terceiro ano seu foi cagado ou foi... Não, meu terceiro ano de ensino médio foi de muito foco, foi de muita luta, foi realmente de muito sacrifício. Eu ficava horas a fio estudando, eu tinha aula na parte da manhã e de tarde, eu almoçava no colégio. Vocês vão onde? É bom galera saber Meu qual ensino escola. médio foi no Pense. No Meu Pense. do nono ao terceiro ano de ensino Legal. médio eu fiz no Pense, que é um colégio daqui de Niterói. E o meu terceiro ano de ensino médio, ele era cheio de sacrifícios. Então, tinha vezes que eu ficava até 2 horas da manhã estudando, 3 horas da manhã. Eu abdicava meu tempo de academia, eu abdicava meu tempo de vôlei, que é um esporte que eu gosto bastante. Erros comuns de iniciante, né? Erro de principiante, a gente achar que só na raça vai, mas tem que ter muita estratégia. Você tem que saber elencar as suas prioridades. A saúde Atividade mental. física é uma. A saúde física, praticar um esporte cria rotina, disciplina, confiança, bem-estar, libera dopamina, te ajuda a focar mais em algumas coisas. Então, era um aspecto que o Logos me abriu os olhos e só desde a partir do meu ano de cursinho eu comecei a priorizar outras coisas além do estudo em si. O estudo acho que é a parte mais importante, mas não é a única parte importante. Com certeza. Inclusive, você que está assistindo, não negligencia a academia, o esporte que você fizer, porque isso é fundamental para quem passa. Todo mundo, vocês vão ver nos próximos episódios. É um padrão, academia e namora. Sempre a pessoa... Não, é um padrão, juro. Amor, Ela tá falando amor namora porque ela encontrou o amor da vida dela. durante o curso, isso é Durante o raro. curso. Não, mas você não tem que namorar alguém que te bota pra baixo. O Selmo sempre falava isso. Verdade. Quando ele descobriu que eu comecei a namorar, ele ficou louco. Fiquei preocupado de se atrapalhar. Aí ela falou que o menino fazia o que era da O escola. meu namorado, ele é militar na mãe, então ele Na passou mãe, eu por falei, um esse cara é concurso bom, esse público. cara vai Então, jogar ele, tudo pra cima. ele é muito estudioso e tem que ser uma pessoa que te joga pra cima, que te estimula a ser a melhor versão de si mesma, que não te estimula a deixar de te dar um final de semana pra ficar com ela. Então, antes do Enem, eu fiquei mais de um mês sem ver o meu namorado. Absolutamente, eu não tinha contato quase que nenhum com ele. Então, físico, né, que a gente se fala por Deixa mensagem. eu contar uma história, Danielzinho e Duda, sobre a questão da importância do exercício. Contado por um ex-aluno nosso que passou para a USP, até em primeiro lugar, acabou de se formar agora, o Daniel Dantas. O Daniel, eu fui a São Paulo e aí fui na USP. Ele me levou na Atlética. Cara, eu achei a Atlética de Medicina da USP um mundo. Como também aqui na UF, na FRJ, geralmente as atléticas de medicina são as maiores e com o maior número de alunos envolvidos. E aí, eu perguntando o motivo disso. Não tem a ver porque medicina tem mais ou menos dinheiro, porque os alunos de medicina, eles levam o esporte mais a sério do que os outros alunos. Ou seja, a galera assim, entende que o exercício, ele é a base, ele é o início, ele é fundamental. Então, você que está fazendo pré-vestibular, entenda que medicina é igual beber água. Desculpa, o exercício é igual beber água, é todo dia. É o que vai preparar o seu corpo e a sua mente para a porrada do dia a dia, literalmente, né? Encaixar Exatamente. o exercício como uma rotina, cria uma sensação de domínio sobre si mesmo, sabe? De controle, de calma até, quando você tem Verdade. E controle, você você tem alivia, calma. porque, pô, você estuda o dia inteiro, sei lá, cinemática, estequiometria, essas matérias que a gente tem no vestibular. E, cara, chega uma hora que a gente fica cansado. A gente ainda lida com a incerteza de não saber se vai dar certo. Então a gente precisa de um momento pra gente, cuidando da nossa saúde mental. E é unânime. Acho que todo mundo que é aprovado faz exercício físico ou fez exercício físico em algum momento. São raros, são exceções quem não fez. Verdade. Se Mas- tem alguém, eu não sei. A gente vai descobrir no próximo episódio. É importante assistir todos. E aí, Duda, eu queria saber o que você fez de diferente no ano que você passou? É uma pergunta bem pertinente que quase todo mundo que tá aqui agora assistindo tem. Eu Perfeito. tinha também quando eu... Perfeito. O que eu fiz principalmente diferente foi com a forma que eu lidava com os meus simulados e a forma que eu revisava. No terceiro ano de ensino médio, eu estabelecia datas para revisar determinada matéria. E os meus simulados, eu não era sistemática, não era cirúrgica em relação aos erros dos meus simulados. Isso foi muito prejudicial para mim, eu só percebi quando eu não passei. O que eu fiz no meu ano de aprovação que realmente me ajudou
eu revisava todos os dias antes da aula de biologia, eu revisava todo o meu caderno de biologia, ou eu usava alguma plataforma para revisar. Eu usava IA para revisar, é um aplicativo chamado TEA, que ele é muito bom porque ele cria questionários rápidos, ele cria provas rápidas, então se você sabe, você não sabe, e ele tem uma explicação também. Então isso me ajudava muito a revisar, eu revisava todos os dias. E eu também revisava quando percebia que o erro do meu simulado era constante. Aí eu pegava realmente 2 horas da minha semana para revisar só aquilo que eu estava vendo. Membrana plasmática de citologia. Eu estudava com afinco aquilo, mas só depois que eu reparava um padrão, para eu não ter uma energia gasta aleatoriamente. Já a forma que eu lidava com os meus erros de simulados, eu lidava com muita seriedade. Quando eu errava, abri meu caderninho de erros, abri meu caderno de flashcards e eu colocava a matéria, mas eu colocava só o que eu errei. Eu era muito pontual em relação ao meu erro. Então, vamos supor que eu falei num simulado que a membrana plasmática é composta majoritariamente por carboidratos. Não, Duda, viajou. É majoritariamente composta por lipoproteínas, Já por colesterol, viu? Então, o pontual que você erra é muito importante, porque eu já tinha muita base no início do cursinho. Graças a Deus, eu realmente... Não foi um ano em vão, meu terceiro no ensino médio. Eu levei ele como parte do processo. Então, considerar o nível que você está no momento é muito importante para definir a sua estratégia da vez. Duda, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está falando sobre o que você estudava dos erros, né? Comparando, explica para a galera como é que você revisava o que você errava em matemática e que você errava em natureza. Era tudo igual ou você tinha estratégias diferentes para estudar os erros de matemática e os erros, por exemplo, de biologia? Entendi. Para matemática para mim eu sempre considerei um pouquinho mais a questão das habilidades na hora de resolver as questões, porque a mecânica das questões por habilidade era muito semelhante. Então eu criava um padrão de resolução. Logo, quando eu errava alguma questão de matemática, eu focava na habilidade que eu errei. E, por exemplo, se fosse uma questão um pouco mais teórica, como conjuntos numéricos, probabilidade, análise combinatória, que tem uns padrões um pouquinho mais, até mais sistemáticos do que o resto das habilidades de matemática, eu pegava e olhava um pouco de teoria, mas era majoritariamente exercício. Já nas matérias de naturezas, eu pegava teoria. Muitas pessoas acham que quando você está num nível muito alto, você pode negligenciar a teoria, você pode só focar nos exercícios, mas aí você deixa um detalhe passar que se você não pegar para ler uma tabela, não pegar para ler um resumo, você deixa passar batido. Então, antes de começar, de tornar a fazer os meus exercícios dos erros de naturezas, eu pegava com certeza para ver a teoria antes. Show. Entendi. Isso é ouro, porque, bom, o jeito que cada um estuda é diferente, mas tem certas coisas que dão certo para todo mundo. E a revisão é sem sombra de dúvidas, o mapa da mina do A pré-vestibular. gente tem que lembrar de mais de Mas não é 88% do revisão conteúdo do pontual, é ano. revisão consistente. A Duda falou que era sempre, Todos os dias. todos os dias. E a constância dela, com certeza, fez ela decolar no desempenho. Porque é isso, cara. Eu também revisava muito. Eu sempre revisava. Tinham assuntos que eu não precisava revisar tanto. Eu me conhecia, é importante se conhecer. Sim. E você sabia o que você precisava, né? Tipo, às vezes tem uma matéria que a gente já sabe, mas, sei lá. Às vezes sistema Citologia de vai ser história eu bom. passava batido, Sistema de passava o olho história. Mas rapidinho. probabilidade, pra mim era o cão. Então eu tinha que fazer todo dia porque eu queria acertar, eu queria brigar por 45 acertos em matemática. Porque é Fez isso. quantos no final? Fiz 41. Pontuou. Eu também fiz 41. Agora, Combinamos. uma dica boa para a galera que é mais iniciante é ter um caderninho de erro, onde você coloca os Sim. seus erros. Quem gosta de planilha, fazer uma planilha de Excel com os erros é fundamental, senão você vai esquecendo o que você tem que revisar. E, Daniel, você falou uma coisa muito legal, os dois falaram. Tem assunto que você vai dar aquela revisada, cara, e vai ficar legal. Talvez você, ao longo do ano, vai ter que revisar mais uma vez ou duas. Mas existem aqueles assuntos, como você falou, se você se conhece, você sabe, cara, isso aqui eu não sou bom. Isso aqui é minha pedra no meu sapato. Então você vai ter que estar revisando sempre, né? Sim. Por exemplo, às vezes matemática, às vezes física, sempre tinha alguma coisa assim, né? Não, com certeza. E é importante você se conhecer. É importante você saber o que você é bom, o que você é ruim. E você martelar no que você é ruim. E no que você é bom, você também não negligenciar. Você tem que ver. Porque você tá brigando, cara, com pessoas que estão estudando muito. Então você tem que ter essa consciência. Eu sempre tive isso no ano que eu passei. Cara, as pessoas que vão estar lá comigo em medicina ou que estão brigando pela vaga comigo, elas estão dando tudo de si. E estão buscando o melhor, a melhor eficiência, o melhor jeito de estudar.
Então, para eu alcançar, tem que ser isso. O Eu meu acho que mínimo você é o meu também. máximo. O meu Essa mínimo é dar o frase- meu máximo. Gostei Exatamente, eu pensei assim também. Mas agora vamos entrar numa parte delicada, que com certeza vocês pensam isso, eu pensei. E todo mundo que está fazendo medicina hoje numa federal pensou isso em algum momento. Teve algum momento que você achou que não ia dar? Que... O tempo todo. O tempo todo. Como você lidou com isso também? Porque é No difícil, fundo, né? fundo, E eu vou fundo. acrescentar, qual a importância da saúde mental nesse processo? Tá. No fundo, 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 o tempo todo eu achava que eu não ia passar. Mas eu acredito em uma coisa que você fala que você atrai. Então, eu não era negativa em relação à minha aprovação. Eu só Uhum. não falava que eu não ia passar. As pessoas falavam que eu ia passar, eu falava, cara, muito obrigada e tal, mas eu nunca confirmava o meu sentimento profundo, que era que eu achava que eu não ia passar. Só que independente. Agora, o que a gente faz com esse sentimento negativo? Independente da minha certeza, eu não sei o meu futuro, eu não sou dona do meu futuro. Sim. Então, eu tenho que levar tão a sério como se eu fosse uma pessoa que tem certeza absoluta que vai ser aprovada. Eu tenho que levar tão a sério, porque mesmo que eu não seja aprovada esse ano, eu tenho o compromisso de ser melhor para o ano seguinte, para eu tentar ser aprovada no ano seguinte. Eu tenho um compromisso com a eu do futuro de tentar, independente da certeza, da incerteza. Existem os casos que a gente se esforça muito e não dá certo. Infelizmente acontece. Aconteceu no meu terceiro ano de ensino médio. Mas eu tinha a pessoa que eu era no terceiro ano de ensino médio tinha um compromisso com a pessoa que eu sou hoje em dia. Que Essa legal. pessoa que eu fui no terceiro ano de ensino médio foi um degrau importantíssimo para eu ter passado com um ano de cursinho. Que às vezes é igual uma sinuca, né? Às vezes não dá pra tu encaçapar direto, mas Não. pelo menos você deixa a bola perto da Sim, caçapa. exatamente, Porque exatamente tudo é isso. feito. Boa analogia, Daniel. Exatamente. Mandou bem na analogia, né? Caramba, Daniel tá jogando muito sinuca. Não, sou Jogou sinuqueiro, muita não. sinuca nas horas vagas. Verdade, né? Não, mas essa Mas na lógica UF é geral. tem, na UF, eu fiz UF também. Eu estudei na UF e na FRJ. Na UF tinha lá um local com umas Tem essas sinuca, umas paradinhas de jogos lá na Eu vou UF. descobrir É. daqui a pouco. Mas, Duda, assim, é um momento difícil. Eu acho que todo mundo passa por isso. E como que você fez pra continuar mesmo assim? Além do compromisso, sabe? Tipo, tinha uma chama interna que, cara, eu vou lutar por medicina até o fim. Com certeza. Foi um negócio que eu me comprometi. Quando eu passo a me comprometer com alguma coisa, eu tenho que fazer bem feito. Sim. Então, a saúde mental entrou nesse assunto. Eu tive acompanhamento psicológico por um período do cursinho. Legal isso. Muito bom você falar isso. Eu ter começado a namorar também foi uma ótima Deixa coisa você pra mais mim. leve, deu Foi uns uma beijos na ótima boca. Sério. É um assunto polêmico, Não, porque desculpa, o namorado não, dela... mas beijou. Não, beijou assim. O caso de namoro dela não a atrapalhou, mas Eu deixava de pensar. Era uma coisa bizarra que eu tinha na minha cabeça. Era assim, julho de 2025, e eu tava pensando no meu erro de novembro de 2024 do Enem. Era bizarro. Então, ter começado a namorar foi eu tirei o que era uma erva daninha na minha cabeça e coloquei coisas positivas. isso. Eu coloquei uma perspectiva de futuro, onde eu fazia medicina, onde eu tava no futuro com essa determinada pessoa. Então, eu acho que você ter uma visão de futuro, você ter o que almejar, com quem almejar, torna a coisa muito mais tangível, sabe? sim. Então, e a minha psicóloga me ajudou a enxergar isso. Ela falou, Duda, você trocou uma goteira que estava te fazendo mal por um mar de possibilidades, por um copo cheio de água fresca, Em paz, sabe? né? Eu ficava mais em Cara, paz. mas isso é importante. Eu acho que aqui não entra nem o ponto do namoro, mas da decisão. Você decidiu algo que pra você era importante. Ela tem acompanhamento psicológico. Eu acho isso muito interessante pra quem Se puder. você puder ter, sim. Eu também acho importante. E foi a decisão. A decisão dela, né, no caso dela, o namoro era perfeito pra ela. Mas Ele coube bem. Eu não tava procurando, mas me talvez encontrou. agora tenha alguém escutando que a melhor decisão talvez seja não continuar um namoro. É verdade. Se E eu tivesse. aí você tem que ter a clareza do que se te ajuda ou não. Você falou um negócio, Daniel, foi preciso, foi perfeito. Quer dizer que a questão não é o namoro em si. Porque para algumas pessoas o namoro vai ser um empecilho. E se a pessoa não terminar, ela não vai passar. É verdade. Por Eu já outro me lado, encontrei na situação. eu acho que talvez é o que mais acontece, porque tira o seu foco, deixa a pessoa estressada, às vezes o dia inteiro angustiado porque brigou. Então, assim, agora quando você tem um namoro, onde tem uma pessoa que, como a Duda falou, Essa te pessoa é joga pra sólida, cima, sabe? Essa pessoa também tem sólida, visão de que- futuro. aí é outra história. Então Cara, tem é alguns muito namoros. importante. Que você também, né, Daniel? Tem um namoro, uma menina Sim, que sim. já se formou, é médico, que também jogou ele pra cima. Então tem alguns namoros que do outro lado tá Brenão, que acabou de passar pra FRJ. Nosso próximo episódio, spoiler ali participando. Ele também tinha uma namorada séria. Então, quando o namoro é sério e a pessoa ela não joga pra baixo, joga pra cima,
Ou seja, quando ela não te traz instabilidade, mas te traz estabilidade, segurança, ela fala, cara, eu traz tô aqui pro que segurança, você ajuda precisar, a muito. gente tá junto no processo, sabe? Mas depende Foi de muito maturidade. importante. E se você faz logos, é muito importante você confiar nesse cara aqui que o que ele tem de experiência, É. meu amigo. E apenas com 29 anos. Eu tenho 20, brincadeira, Novinho. 54. Ele, o João, toda a equipe do Logos, Joãozinho, eles são pessoas Elber com 92. Ah, 92 anos. para. 62. Vitinho, né? São- Nosso match do TRI. Exato, são pessoas que têm muita experiência nisso. Eles já viram o que dá certo e o que dá errado, namoros que dão certo e o que dão errado, que ajudam ou prejudicam você a passar. Então, cara, senta e conversa com eles, cara. Eles têm experiência, eles já viram, me viram passar, viram a Duda, e viram milhares de pessoas antes da gente, centenas de pessoas passando. Então eles sabem o caminho. E confia neles. Se vocês não confiarem neles, não, vocês precisam ter uma referência. Sim. Se vocês estão logos, confiem 100%. Porque esses caras sabem muito. Eles Porque- aprovam gente desde 2000 e bolinha. E o que você falou, Daniel, assim, a gente, o que a gente faz, eu vou até usar uma palavra que Duda usou quando ela falou que de tantos erros que ela via, a mente dela criava um padrão. A gente está nisso há tanto tempo, né, quase 30 anos, o que a gente faz nada mais é do que a gente criou padrões daquilo que não deu certo, padrões daquilo que deu certo. E é importante você entender o seguinte, você falou muito brilhantemente, Daniel, não existe uma única estratégia que vai dar certo, né? Existem algumas estratégias que vão dar certo para todo mundo, mas a grande parte da estratégia é muito pessoal. O que a gente faz é isso, é compartilhar essas estratégias, é o famoso testar e ajustar. Por exemplo, o Brenão, ele teve estratégias que Duda não teve, e Duda teve estratégias que ele não teve, e ambas, por mais que fossem diferentes, deu Deram certo. certo, É o que a gente exatamente. faz, é tentar encontrar as estratégias corretas para cada um. A gente vai testando, a gente vai ajustando, vai aperfeiçoando. E aí, associado ao nosso bate-papo de saúde mental, queria saber como é que era a rotina dela De ao longo, disciplina, né? ao longo da semana e final de semana. Que horas começava, que hora parava, final de semana estudou, não estudou. Conta para a galera isso aí, Dudinha. Eu adoro essa parte. Eu chegava no curso às 7 da manhã e saía às 8h30, quando abria e quando fechava. Daí, depois que eu passava pelo meu dia de estudos, eu tinha um momento na academia, que era mais ou menos das 9 até as 10. Aí eu dormia e fazia tudo de novo, segunda a sexta. Já no final de semana, sábado tinha um simulado. Quando o simulado era de manhã, eu conseguia estudar à tarde. Já quando o simulado passou a ser à tarde, eu tinha um sábado de verdade. Legal isso. Só que de 1 às 6 não era sábado, era simulado. Já domingo, eu sempre tirei o domingo pra ou estudar química e biologia específica. Não era sempre que eu estudava química e biologia específica. Mas eu sempre fazia minha redação no domingo. Porque eu não gostava de perder tempo durante a semana. Ah, domingo você estudava o dia inteiro, só pela manhã, como é que era isso? O seu domingo, como é que era o seu domingo? Normalmente, o meu domingo, eu fazia no final do dia a redação. Quando eu tava na pressão que tinha que terminar a redação no domingo, fazia no domingo. Na redação. É importante no fim de semana ter um tempo de lazer também, porque é o lance da saúde mental. Não dá pra você, meu querido, minha querida, ficar a semana toda Meu amor. negligenciando, falando, fim de semana eu vou fazer, porque aí não rola. Não. O negócio é você estudar certinho durante a semana, e existem dias que realmente é difícil estudar, mas buscar estudar da melhor forma possível nos dias de semana, fazer o simulado, depois o autodiagnóstico e ter algum momento que você encontrar, seja no sábado, seja no domingo, para você ter o seu momento de, sei lá, andar de bicicleta, caminhar na praia, fazer alguma coisa boa para sua cabeça. Isso é muito importante para que você consiga manter a disciplina ao longo do ano. Senão não tem como, pô. E até entrando nesse ponto da disciplina, eu queria saber se você sempre foi disciplinado ou se isso surgiu, você formou a sua disciplina, como foi? Eu acho que eu sempre fui muito responsável e disciplinada. Acho que é Nasceu uma assim. coisa minha. Eu acho que é uma Sim. coisa minha. Eu gosto disso. Eu gosto de ser Eu organizada. conheci Duda desde a primeira semana, eu acho que ela já era disciplinada. Eu tinha acho muito que foco, o que vontade aconteceu foi também. que ela, no Logos do Med Prime, né, ela adquiriu algumas estratégias novas, Eu mas amadureci. disciplina já tinha. Fazia cursinho, cria caráter, gente. Fazia cursinho, cria caráter. Eu aprendi a ser mais humilde, mais paciente. Sim, Foi muito tem bom. gente que nasce, que é mais disciplinada assim por natureza, tem gente que não. Mas a disciplina é importante, todos têm. Então, se Dá você pra não desenvolver nasceu, com esporte, dá pra desenvolver com técnicas diversas. e aí você conversa com eles, como eu falei, são muito E experientes, acho que eles uma das vão coisas que ajudar. mais cria disciplina é o esporte, né, cara? Muito. E aí tem uma outra coisa também ligada à disciplina, que é o planejamento, é a organização. Para você ser disciplinado, a organização é fundamental. Se você planeja o seu dia,
cara, isso vai te obrigar a ter disciplina e você vai acabar procrastinando menos. Quando você não tem planejamento, Qualquer coisa serve. qualquer coisa serve. É. E associado ao planejamento é algo chamado metas. Estabelecer as suas metas diárias. Uhum. Se você tiver planejamento e metas, cara, você vai procrastinar menos e você vai ter mais disciplina. Se você não se planejar e não ter metas diárias, cara, como você falou, qualquer porcaria serve. Qualquer 20 questões que eu fiz serve. Então, com organização e metas, meu amigo e minha amiga, tu vai dar show, vai procrastinar Você menos. tá no caminho da aprovação em medicina se você fizer isso. Porque eu, por exemplo, domingo, eu tirava para ser um dia mais leve, mas na parte da tarde eu planejava a minha semana. Eu planejava o que eu queria fazer para cada dia. Primeiro eu planejava o que eu queria fazer na semana e depois por cada dia. Isso para mim funcionava. Mas o planejamento em si é muito importante. Cara, agora a gente vai entrar numa parte que a pessoa que está assistindo agora, mais no início do ano, vai ser importante para ela lembrar ou para ela reassistir esse episódio. Mas também para a pessoa que está assistindo esse episódio perto do Enem, ele também vai ajudar muito. Que é como foi sua semana do Enem e o dia do Enem também. O dia do Enem sempre tem uma particularidade. No domingo, faltando 2 semanas pro Enem, faltando 14 dias pro primeiro dia de Enem, eu organizei as minhas 2 semanas de Enem. A minha semana que antecedeu o primeiro dia e a minha semana que antecedeu o segundo dia. E aí eu coloquei momentos em que eu fazia muitos simulados. Eu acho que eu fiz uns 3 simulados inteiros em uma semana, no período de 4, na verdade 4 dias, né? Porque sexta a gente tinha um aulão e sábado a gente vegetava. Aí eu produzi muito nesses 4 dias de semana, nesses 4 dias úteis, e eu também tirava pra ver um pouco de teoria. Mas eu também não tava indo all out, não tava louca, não. Então eu parava, ao invés de parar às 8, parava às 7. Gostei disso, legal. porque a carga horária de Duda, de 7 a 8h30, é importante frisar, foi uma carga muito intensa, né, Daniel? Foi, não era normal. 90% tinha uma carga um pouquinho menor, talvez de 8 às 8, Mas eu de 8 ficava às 7. preocupada de não, se pecar pela qualidade, não pega pela quantidade. Exatamente. Eu não sei se são Eu as tinha mulheres, isso. Daniel. As mulheres são mais fortes, né, amigo? Você vê As que- mulheres são fisicamente E elas sempre passam antes, a galera. impressionantes. Não é à toa que da UF, os dados, mais de 70% dos alunos que passam são mulheres. Da Unirio, Elas passam Também. antes que a gente, realmente. Mas Não, na minha turma, no se você Unirio, for deve ter. dedicado. Se tem 15 homens na minha turma, é muito. De 80 pessoas, se tem 15 é muito. Juro. Mas você, homem, se fizer as coisas que Isso. a gente tá falando aqui, você vai passar não se também. sinta inferior, não, por favor, tá? Vocês são inferiores, essa é a grande verdade, tô brincando. Cara, e no dia do Enem, você foi confiante ou bateu uma insegurança? Não, no dia do Enem eu fui confiante, minha mãe me levou, minha mãe me deu toda a segurança do mundo. Aí eu fui no carro tocando Alô Papai, Alô Mamãe, põe a vitrola pra tocar, que é a marcha do vestibular. Aí eu tava tranquila, eu levei um mar de lanche. Se eu não soubesse a questão, pelo menos eu tava mastigando alguma coisa, sabe? Mas aí na hora que eu sentei pra fazer a prova, foi a concretização de todos os meses de estudo, de todos os meses de foco, foi mais um simulado, eu separei. Como eu separava 1, 2, 3, 1/2, 2/3, nível de dificuldade, deixava as mais difíceis pro final. E eu segui essa fórmula de bolo que eu treinei o ano todo, que eu me preparei o ano todo, que eu rezei pra que desse certo o ano todo. Então eu não pensava muito se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir. Eu tentei fazer a melhor prova, só isso. Aí entra a Sem importância do simulado, né? É. Olha a confiança que ela Verdade. foi fazer a prova, porque pra ela era mais um simulado. Eu tinha feito Que uns ela já 8 tinha simulados, testado né, isso já. tantas E vezes. além de Naquela fazer semana. muitos simulados, na semana anterior ela fez mais 3 provas de linguagem, 3 3 provas de inteiros. bônus. Na semana seguinte, mais Muita 3 de coisa. matemática. É justamente isso, ou seja, ela é como se fosse uma receita de bolo. Ela fez o bolo muitas vezes. Exatamente. Então não tinha chance do bolo solar. Ela já tinha feito tantas vezes. Então fazer simulados realmente é muito importante. Mas Daniel, é sempre bom dar aquela dica seguinte, fazer muitos simulados é importante. Por outro lado eu Corrigir os preciso erros é corrigir. mais ainda. Eu sempre digo isso, Duda, você falou questão central. Corrigir os erros é tão importante ou mais importante que fazer simulado. Não adianta você querer fazer 3 se você não corrigiu direito o anterior. Ela conseguia fazer 3 porque ela conseguia corrigir Sim. com qualidade, não é isso, Dudinha? Cada questão. Antes do Enem, eu focava em corrigir cada questão até que eu entendesse a questão. Se eu estivesse errando muito do mesmo assunto, eu ia ver o assunto, mas uma semana antes do Enem, eu focava em corrigir a questão. Se eu tivesse algum problema com o assunto, eu pegava uma videoaula rapidinho, meu Legal isso. caderno. Legal. E você comentou já um pouco. Uhum. Como era a sua estratégia de prova do primeiro dia? Isso é uma dúvida em geral, porque as pessoas estão testando isso agora no simulado. Primeiro dia, obviamente, a gente pega assim, abre logo na página 40. Cadê o tema da redação?
Aí eu via o tema da redação, falava, olha, eu não sei nada sobre isso, mas eu vou ler os textos motivadores primeiro. Eu errei o tema da redação. Mas eu acho que o fato de eu ter errado... Quais eram as minhas apostas? Ou era meio ambiente, ou era tecnologia, como todo ano eu acho que vai ser. Só que acho que graças a Deus não foi, porque quando eu peguei e eu vi que eu tinha errado por muito o tema da redação, eu falei, cara, que bom, eu tô tão preparada quanto qualquer outro estudante. Sim. Que Que bom. legal isso. Não vou fazer o tema pensando, não, eu acertei, eu tenho que tirar 980, eu acertei, eu tenho que estourar. Não, eu fiz com o que eu sabia. Eu já tinha feito tema ao longo do ano, porque eu fiz muita redação ao longo do ano. Eu fiz umas 5 redações na semana que Sim. precedeu o domingo de Enem. Então, eu tava segura que eu ia continuar o que eu fiz nos últimos meses. E graças a Legal Deus isso. deu certo. Deu certo. Mas e como era a divisão? Você fazia 15 um parágrafo, a Sim. redação inteira e depois... Que momento você fez a linguagem? redação? Como é que você concluiu Eu- ela? Peguei, vi o tema, li, falei, anotei o que eu achava que eu ia colocar em cada lugar e comecei a fazer linguagens. Daí, parei linguagens, vi um pouquinho de humanas, fiz muito humanas, porque acho que quando eu fazia um bloco inteiro de humanas eu acertava mais, mas esse é um padrão meu. Eu voltei pra redação. Nessa que eu voltei pra redação, eu escrevi, acho que eu escrevi até a metade do terceiro parágrafo, até a metade do meu D2. Mas isso foi porque até onde eu fui sem travar. Quando eu vi que eu tava travando, quando eu vi que eu não tava mais fluindo, eu parava e voltava pra prova de linguagens. Aí eu fiz essa mesma sequência. Linguagens humanas, redação, linguagens humanas, redação, até acabar tudo. Ah, No legal. final, eu tinha acabado tudo, redação, Show. tinha corrigida a redação, eu fiquei por uma de humanas, preenchi de humanas, fui pra casa, dormi. Segunda tinha mais. E a Mais coisa. estratégia do segundo dia? Só pra gente fechar a estratégia de prova, dos 2 dias de prova. Uhum, sim. Também fazia 15, era como? Ou Ah, era não, no eu não flow? separava por quantidade de questão. Você ia Eu pelo separava, feeling. eu separava pelo símbolo que eu coloquei. Meu símbolo era 1, 2, 3. Ou 1/2, quando era entre o nível 1 e 2. Explica pra eles o que é 1, 2, 3. 1, 2, 3 são níveis de dificuldade. 1, escala, coisa muito bobinha, padrão numérico, aquela coisa do Yolokun, Yakubazo, sabe? Do Enem Código. 2024. Esses códigos numéricos. Já 2, eu colocava escala volumétrica, escala 2D e assim por diante. 3 era a probabilidade, é aquela tangente do ano passado. Então, eu separava por dificuldade pra eu deixar as mais difíceis pro final. Eu sabia que eu ia ter tempo de fazer tudo. Tempo de prova nunca foi um problema, mas eu gostava de separar pela dificuldade também. Já humanas, E natureza? desculpa, naturezas eu dava um foco para biologia, química e física. Só que não tem por que eu deixar uma questão esdrúxula de física para fazer no final e uma questão muito difícil de biologia para fazer antes. Então, eu dava prioridade para biologia, química e física nessa ordem, mas eu também tinha separação de 1, 2, 3, 1/2, 2/3. Mas como é que você dividia em natureza, pra você em natureza? O que seria difícil? O que você pulou em natureza? O que eu Biologia pulei na e química, o que você naturezas? pulou? Acho que eu consigo falar mais do que eu não pulei. Eu não pulei citologia, eu não pulei ecologia, eu não pulei estoquimetria. Tem gente que não gosta de estoquimetria, mas nunca foi um problema pra mim. Então eu começava a estoquimetria, eu sabia que não ia errar, ia dar tudo certo. Não pulei características fisiológicas do som, essas coisas que São é a teóricas. teoria de física, mas é a teoria fácil de física, então dava pra fazer no início. E no final, eu deixei no final a de log. Apesar de eu não ter problema com log, eu deixei a de física de log pro final, porque eu sabia que errando ou acertando não ia ter uma diferença tão forte. Então eu podia fazer cansada, mas tinha umas que eu não podia fazer cansada. Tipo aquela de gráfico de física, que acho que era sobre frequência, se eu não tô enganada. Que gráfico é um pouco mais traiçoeiro, então eu deixei ele no início das questões médias, sabe? Então são umas nuances que você pega fazendo muita prova. São umas nuances que você pega Agora com você vê prática. como que cada aluno tem suas estratégias, né? Por exemplo, STEC, para ela era tranquilo, então ela fez de cara. Agora, STEC, para 98% dos alunos, então, é uma das matérias mais difíceis de química, né? A galera deixa pro final. Por isso que é importante se conhecer. né? Sim. Fundamental. A estratégia, são parecidas, mas às vezes na prática tem questões muito pessoais. Exato. E Duda, agora a gente quer saber como foram os dias de SISU. Eu te vi lá, né, na salinha da matriz. Qual foi a sensação quando você abriu e viu, né? Que você tinha chance quando você viu? Eu já Então, sei, mas vou perguntar aí. Primeiro dia de SISU eu não coloquei a faculdade que eu passei. Eu coloquei as 2 outras federais daqui do Rio de Janeiro. Eu coloquei o UFRJ. Daí eu não tava passando nenhuma das duas, fiquei, pô...
Nenhuma coisa que eu sinto falta que eu queria ter feito era ter colocado a Unirio desde o primeiro dia. Porque aí desde o primeiro dia eu ia ter colocado, ai meu Deus, eu passei, eu tô ganhando vagas. Eu ia ter essa coisa, Então, foi a partir essa do sensação segundo boa. dia. A partir do segundo dia eu tive essa sensação, mas não foi aquele baque, sabe? Porque outros professores colocam a nota de corte das faculdades de medicina, né? Então eu sabia que minha nota de corte estava bem acima da de corte da Unirio. Aí eu vi, só que eu vi no Instagram, eu queria ter visto no Sisu. Só tenho esse adendo, mas fora isso foram dias que eu tava... Eu queria ter passado para as 3, meio soberba. Mas eu acho que foi bom. Olha ela, cara. Tem gente que passa em lista de espera. Não, mas... E com um ano só de pré, que diga-se passagem, um ano só, né? Um ano bem feito de pré. Foi um ano bem feito de pé, muita dedicação. Porque é raro você fazer um ano só e passar. Sim. Muito raro. Hoje aí é 10, 12%, 13% no máximo. Mas Galera que acontece, por passa isso um que é ano. importante você se dedicar muito, porque o lance da sinuca que a gente falou, caso talvez você não passe agora, mas você aproxima muito a sua aprovação. Entende? Tipo, ou você vai passar, ou se você fizer muito bem feito, você vai se aproximar muito de passar no ano seguinte. Então, o seu prazo de validade fica muito menor se você fizer bem feito a parada. E a gente trabalha lá no Logos, nos dias de Sisu. Provavelmente você vai estar com a gente no ano que vem. A gente tem uma plataforma, né, que a gente consegue ver as notas. E aí acaba que a gente que estava ali com chance de passar ficou indo todo dia para lá e se Pra encontrando. ver se eu continuo tendo Você chance. e Jotinha nos ajudaram muito, né? Sim, Muita coisa. O Jotinha. próprio Vocês Breno. vão ver ainda num episódio quem é o Jotinha, Assim, quem não conhece. é até bom citar, Daniel. Até o Breno que está do outro lado, vocês já estão vendo e nem ouvindo, ele vai estar com a gente. O Breno, na reta final, ele estava muito na dúvida de onde botar. E chegou até a pensar um pouquinho, cara, vou botar medicina em qual lugar? Ou será que eu vou para outra área? Porque ele também gostava muito de engenharia, né? E assim, e ali, aquele bate-papo nosso ali, eu, você, Jotinha, a galera, todo, Breno, todo mundo, um ajudando o outro, fez com que ele botasse a UFRJ. E deu certo. Rodou muito a UFRJ, né, Brenão? E ele acabou de passar em medicina na UFRJ. Então, ou seja, esse bate-papo entre várias pessoas, várias ideias, várias mentes pensando, acaba Sim, sentindo o muito Logos bonito, né, realmente cara? dá um suporte. Foi muito legal isso. Eu acho que Muito legal mesmo. vocês que estão vivendo já devem ter sentido que é um curso diferente por ser uma família. Todo mundo se ajuda do início ao fim. Realmente eles são, pessoas que dão dicas, têm uma visão excelente do vestibular e da vida, então eles ajudam muito. E nos dias de Sisu, eles dão um suporte danado. A gente fica sempre junto, todos os dias. O Selmo arranja um café lá pra gente. A gente tomou um café. Não, falar em café, eu não sei nem se podia falar, mas aí os diretores do Logos não vão brigar comigo. Mas o pai do Brenão levou um vinho. Tava tão feliz, levou um vinho, aí deixou o vinho lá. Eu falei, vou levar vinho pra casa. Aí à noite, eu, Elber e Vitinho tomamos o vinho pra comemorar a aprovação de Brenão. Aí, tá vendo? Cara, que sabor aquele vinho, Brenão. Sabor da muito bom. vitória, aquele sabor da vitória. Ainda era o vinho italiano, que eu amo Itália. Muito bom. Como foi nos dias de Sisu? O suporte que o Logos te deu, o que ele te fez de diferente? O que te fez sentir ali naqueles dias? Sim. Até com a galera e tal. Então, o fato do Logos, do Selminho, do... Vitinho também, que ela do você mandou pra gente Vitinho. as notas, né? Mas eu acho que eu tenho um abraço especial pra mandar pro meu professor de história, o Léo. Ele sempre acreditou muito em mim. Ele sempre pediu meu caderno pra ver onde é que ele tava na aula. legal E isso sempre me falou, cara, meu caderno vale de alguma coisa. Eu acho que meu material tá bom. Aí acho que esses pequenos momentos em que eu sentia que os professores acreditavam em mim, que eles tinham fé em mim, me deixou muito mais segura de segurar a minha posição na Unirio e não trocar por nenhuma outra até o final. Eu acho que o fato de que o meu sonho já não era mais meu, as pessoas acreditavam em mim, eu acho que eu não me sentia mais no direito de arriscar. Eu já tinha conquistado uma coisa tão grande que já foi... A energia de tanta coisa foi depositada em mim, que eu acho que ter colocado pra UF, ter colocado pra FRJ e apostar no incerto, era um descaso com o que as pessoas fizeram por mim ao longo do ano. Sim. E que interessante que ela falou. Ela falou, poxa, o Samu acreditava, o Vitinho acreditava, o Léo acreditava, assim. Entenda uma coisa, na maioria das vezes, as pessoas ao redor de você, elas vão acreditar mais do que você mesmo. Sim. Eu acho que é por aí. As pessoas acreditam mais em você do que você. Porque eu lembro de vários alunos, Marianne, que quando passou, ela fez 5 vezes, e ela viu o nome dela, ela pediu o pai para olhar, a mãe para olhar, todo mundo para olhar, porque ela falava assim, ela chorava. Não pode ser, eu passei mesmo, não acredito, não acredito. Ou seja, depois de olhar 1 milhão de vezes, mesmo assim, continuava não acreditando. Então é isso. Você, em diversos momentos, não vai acreditar. Mas é importante ter
ao redor pessoas que acreditam em você. Por isso que é importante você estar próximo de pessoas que jogam você para cima, pessoas que acreditam em você, pessoas que vão te empurrar quando você vai querer estar parado. Isso está num livro, Diário de um CEO, fala que o maior ato de respeito a si mesmo que você pode fazer é selecionar muito bem com quem você dedica o seu tempo. Legal isso. Então, assim, eu deixei de ir muito... Às vezes eu tava até livre. Às vezes eu não tinha nada pra fazer num sábado à noite, eu tava até livre. Mas eu não ia pra um lugar que eu sabia que tinha pessoas que iam drenar minha energia. Muito bom. Que iam perguntar o que eu ia estar fazendo só por saber, mas não realmente pra me ajudar. Só pra ter uma fofoca na semana seguinte, sabe? É muito bom. Então, a gente escolher o selecionar ambiente. é um respeito muito grande a si. Sim. Eu e Daniel íamos te pedir, Dudinha, para você deixar uma mensagem. Mas você já tá deixando a mensagem, né? Mas antes da mensagem, que a gente está agora se encaminhando para o fim do episódio, eu queria saber, que isso é uma dúvida pertinente, o seu número de acertos em cada área, você lembra? Lembro. E a É nota boa, da Daniel. redação. Boa Lembro. mesmo. Eu fiz... Fala olhando para quem está assistindo ali. Eu fiz 40 acertos em linguagens, 38 acertos em humanas, 41 sobre 45 em matemática e 42 sobre 45 em naturezas. A minha redação foi 920. Foram notas excelentes, foi 161 Absurdo, acertos. Somatório de 161 acertos, Absurdo, média absurdo, simples absurdo. 804. Realmente é o que vocês têm que buscar, o 160. É um número que Mas hoje em dia... 160 é bem confortável, mas menos também dá. Dá. Mas eu acho que é o alvo, assim, o alvo bom de se E colocar passou com e buscar. 920 na redação. Você vê que 160 realmente é um porto seguro, né? Exatamente. Porto seguro. E Dudinha, a gente quer, como o Selmo já adiantou, que você deixe uma mensagem pro eu do passado, que isso vai ajudar muito quem tá assistindo também, que tá vivendo isso agora. Eu imagino Então. que a eu do passado, as pessoas que estão agora estão nos mesmos sapatos da eu do ano passado. Então, o que eu posso falar é: tenha muito respeito por si mesmo, se conheça, compreenda que o processo ele é imprescindível, você tem que se apaixonar por ele, você tem que lutar por ele, você tem realmente que acordar todo dia pensando que você está cada dia mais próximo de realizar o seu sonho e fazer valer todo o seu esforço de agora para uma pessoa do futuro colher. Para talvez você ajudar uma pessoa que está, às vezes, nem na medicina exatamente, às vezes ajudar uma pessoa que precisa ser ouvida dentro de um consultório, ser porto seguro para alguém que não tem certeza. Então, o estudo que você está fazendo agora é só o primeiro degrau de uma mudança gigantesca que você pode fazer. Então, pensar que o seu estudo não tem um objetivo uno, que é passar em medicina, talvez te ajude muito e me ajudou muito. Excelente. Caramba. Posso falar antes de terminar? Eu aprendi com o Dudinha muitas coisas hoje, mas uma, Dudinha, eu aprendi algo que vai ser muito importante hoje. Ela falou assim, cara, o processo, ele é cansativo, ele é desgastante, ele é doloroso. Ele constrói caráter. E Dudinha falou agora, você tem que amar o processo. Por mais que ele seja doloroso, difícil, não reclame, porque é esse processo que vai botar você, cara, na universidade para fazer medicina. Então, eu vejo muitas pessoas reclamarem, tô cansado, não vai dar certo. Cara, não reclame, levante sua cabeça e ame o processo. Por mais difícil e doloroso, é esse processo que vai botar você na UF, na Unirio, na FRJ e o seu jaleco branco. Um beijo. Calor. Caramba. E, gente, se você... Primeiramente, aplausos para a Dudinha. Exato. Se você está assistindo isso aqui, saiba de uma coisa, a aprovação em medicina, ela é construída, ela é dia a dia, você tem que ter constância, perseverança, e você não precisa fazer isso sozinho, você pode fazer isso com o nosso curso, por exemplo, que é o curso Logos, que é uma família que vai te abraçar e vai com você até o fim. Se você chegou até aqui nesse episódio, e esse episódio te ajudou de alguma maneira, eu quero te pedir para compartilhar com algum amigo ou alguma amiga que está passando por algo semelhante, pela mesma trajetória, e também para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para acompanhar todos os episódios. E se Deus quiser, ano que vem você tá aqui com a gente. Sendo Isso, entrevistado. amém. É isso, Almin. Beijo grande. Pessoal, foi o que você falou. Esse é o primeiro podcast de muitos. Tenho certeza absoluta que te agregou muito valor, você aprendeu, se motivou. Então, galera, ó, beijo grande. Lindo ano para você, que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo episódio do Sonho e Aprovação. Bate aqui, Dudinha. Aí, Valeu! Tchau, tchau!